podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos fazer uma imersão no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que recentemente aprovou seu Plano Estratégico Quinquenal de Inovação, o PQ 2024-2028. Para isso, temos o prazer de receber Paulo Luciano de Carvalho, secretário de Inovação e Transição Energética da ANEEL. Paulo, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no Energy Center. Ok, muito obrigado, Hudson, pelo convite de poder participar e poder apresentar a todos o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da ANEEL. É um programa que tem uma constituição desde 2000 e o Plano Estratégico Quinquenal de Inovação. Bom, obrigado, Paulo. E para me ajudar a conduzir essa conversa, tenho mais uma vez aqui meu colega de bancada, o jornalista especializado em inovação, Tomás Gomes. E aí, Tomás, tudo certo? Tudo certo, Hudson. E você? Paulo, tudo bom? Muito obrigado pela presença. E obrigado aí a todo mundo também que está acompanhando, que tem acompanhado a gente aqui no Energy Center. Vamos para mais um. Paulo, embora nosso podcast seja focado em energia, né, parte da nossa audiência não é do setor, né? A gente engloba toda a audiência aí da MIT Technology Review escutando a gente. Eu gostaria de te pedir que fizesse uma breve apresentação da ANEEL, né, o que é a Agência Reguladora do Setor Elétrico e como funciona o programa de P&D da agência. Bom, Hudson, realmente é uma boa oportunidade até para explicar. Eu acho que é importante a gente ter esse foco. A Agência Nacional de Energia Elétrica ela foi constituída em 1998 com as atribuições de regular, fiscalizar e mediar questões administrativas voltadas para o setor elétrico. Tá? Eu, particularmente, eu faço parte da equipe da ANEEL desde 1998, também dos quadros da ANEEL, sou servidor de carreira da ANEEL e tenho muito orgulho de poder ter participado de todo esse processo da regulação no país. Tá? Dentro do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, a gente tem a Lei 9991 de 2000, que instituiu a política pública de estímulo à pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética no setor elétrico, por meio da aplicação compulsória de recursos provenientes da receita operacional líquida das empresas do setor. E coube à ANEEL, como agência reguladora, estabelecer regulamentos para sua implementação. Dentro desse contexto, a gente tem os procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e tem os procedimentos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL, que é o outro programa que também faz parte das atividades reguladas pela ANEEL. Com relação ao Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, a gente passou por um processo de 4 anos de aprimoramento desse programa, com o objetivo principal de trazer inovação ao programa. Então, a gente tinha alguns aspectos legais e regulamentares e, principalmente, trazer inovação ao programa. Para esse desafio, a gente fez 3 ações de consulta pública à sociedade, foi amplamente divulgada e tivemos diversas contribuições. Eu acho que foram mais de 2.000 contribuições que a gente teve para poder elaborar e aprovar o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação e depois o Plano Estratégico Quinquenal de Inovação. Esse Plano Estratégico Quinquenal de Inovação, ele foi baseado na estratégia, em modelo de portfólio, programas e projetos. Então, esse programa, ele tem a estratégia empresarial que foi definida pela ANEEL, ou seja, para onde vamos? Então, tem a estratégia de inovação, a seleção de temas e parcerias, os portfólios, como vamos e como estamos. Ele é baseado em gestão de indicadores, metas e portfólios e o acompanhamento do dia a dia, que é a gestão de programas, ações e projetos. Basicamente, essa é a visão geral. Todo recurso do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento não está na ANEEL, ele está na concessionária de energia elétrica, na empresa de energia elétrica, que, em conjunto com as diretrizes que a ANEEL estabelece, ela vai buscar parceiros para executar via universidade, indústria, startups, centros de pesquisas e também próprias instituições que tenham interesse em ser parceiras do programa, para desenvolver projetos que beneficiam o setor elétrico brasileiro. É uma visão geral do programa e da ANEEL, Lutz.
Perfeito, Paulo. Para a gente tangibilizar um pouco mais o alcance, né, das iniciativas aí de vocês, você poderia dar alguns exemplos, né, de projetos ou tecnologias emblemáticas que foram desenvolvidas com a utilização do P&D da ANEEL? Não, claro, eu acho que tem diversos projetos. A gente está falando aí ao longo dos últimos 14 anos, 2008 para cá, vou fazer um recorte de 2008 para cá, a gente teve executado mais de 2.000 projetos e muitos desses geraram patentes, aproximadamente 500 projetos geraram patentes, teve mais de 10.000 pesquisadores envolvidos, diversos impactos ambientais foram reduzidos, eu acho que é importante isso daí, e 25% dos recursos que foram investidos foram em fontes alternativas de geração de energia elétrica. Então, tem vários projetos bem emblemáticos aqui. Eu vou citar alguns aqui, até para poder direcionar o nosso trabalho. Eu acho que, como no ramo de geração, vamos começar pelo ramo de geração, a gente tem um projeto que foi desenvolvido dentro de uma chamada estratégica nossa, que é uma chamada de projeto estratégico que a gente tem, que é um projeto do primeiro aerogerador totalmente com tecnologia nacional. Foi um trabalho desenvolvido pela ENGIE, Celesc e em parceria com a WEG. Deu origem ao primeiro aerogerador totalmente nacional. Esse aerogerador já foi exportado para diversos países, já foram produzidos mais de 250 aerogeradores totalmente com tecnologias nacional, então dentro do programa de P&D regulado pela ANEEL. No ramo de transmissão, a gente tem um projeto desenvolvido junto com a CEMIG, no qual a Trixel LT, ela desenvolveu uma tecnologia de inspeções de linha de transmissão, por monitoramento da linha de transmissão. E esse projeto era uma empresa que era uma empresa bem pequena, ela foi desenvolvida com o projeto, então ela tem uma patente e ela sobrevive com os projetos do programa e também com a venda desse produto. Então é uma empresa que foi desenvolvida, foi incubada, vamos falar assim, dentro do programa. Na parte de distribuição, a gente tem alguns projetos mais voltados a atendimento de comunidades isoladas. A gente tem, por ordem de cronologia, um projeto desenvolvido pela Energisa no Pantanal. O projeto chama Ilumina Pantanal, tá? Então teve investimento para atendimento de consumidores isolados com placa fotovoltaica, armazenamento local. Tem um projeto também que foi desenvolvido com tecnologia também em sistemas isolados, numa comunidade de Remanso, lá pela Neoenergia, tá? Ele fica aproximadamente 720 quilômetros de Salvador, essa unidade, tá? E é uma microrrede que foi instalada e faz parte de uma comunidade quilombola. E tem um projeto mais recente, outra comunidade isolada no Acre, que ele é totalmente autossuficiente em energia, tá? Uma microrrede foi pela Energisa e ao Sol, né? E chama Vila da Restauração. Então, são alguns exemplos de projetos que a gente tem, que eu acho que é relevante, além de outros. Tem diversos outros projetos também. Tem o biodetergente, que foi desenvolvido pela EPASA também. Tem um projeto com uma pele de tilápia para queimaduras, foi desenvolvido para a Enel Ceará. Então, são alguns dos projetos que a gente pode destacar aqui. Excelente, Paulo. A gente está aquecendo aqui, acho que o pessoal está começando a entrar, né, no espírito do que é o programa de P&D ANEEL. E você falou na sua primeira fala sobre essa questão da mudança do foco restrito em P&D para um foco maior em inovação, ou seja, chegar no mercado, né, fazer com que todas essas pesquisas, essas tecnologias cheguem no mercado. Então, ainda nessa esteira de atualizar a nossa audiência, qual o volume atual de recursos anual, mais ou menos, do programa, e como é que eles estão sendo direcionados no curto, médio e longo prazo? Falar um pouco dessa tendência aí de inserir cada vez mais inovação no âmbito do programa. Boa pergunta, eu acho que até é importante para esclarecer. A lei, quando ela foi concebida nos anos 2000, o que acontece? A gente tinha 1% do investimento de geração, transmissão e 0,5% de distribuição em ações de P&D reguladas pela ANEEL. Ao longo dos anos, esse recurso foi sendo direcionado para outros órgãos, por exemplo,
O FNDCT hoje, 40% desse 1% vai para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para desenvolver pesquisa no âmbito do FNDCT, 20% vai para o Ministério das Minas e Energia, para desenvolver pesquisas de planejamento no Ministério das Minas e Energia, e 40% dos recursos, a princípio, eles ficam sob regulamentação da ANEEL. Desses 40%, 30% hoje, até do ano 2025, está indo para a conta de desenvolvimento energético, para modicidade tarifária. E 70% desse recurso fica na regulamentação do programa regulado pela ANEEL. Então, a gente está falando hoje de 0,28% do 1% originalmente destinado ao programa de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, o programa hoje ele tem outros atores, e o programa regulado pela ANEEL, a gente está falando que é 0,28% da receita operacional líquida das empresas. Hoje, esse valor está girando em torno de 700 milhões a 800 milhões ano, que estão sob regulamentação da ANEEL. Esse é o valor que a gente tem hoje. Sobre esses recursos, o que a gente tem com relação ao direcionamento desses recursos no curto, médio e longo prazo? A gente estabeleceu um plano estratégico quinquenal de inovação, que tem algumas atividades e alguns temas estratégicos que a gente vai trabalhar nesses próximos 5 anos, tá? Então, a gente tem um horizonte de 5 anos que as empresas, a partir da aprovação do plano estratégico quinquenal de inovação, elas vão ter incentivos para ter determinados temas de investimentos. Então, são 7 temas estratégicos. O tema 1 trata de modernização e modicidade tarifária. O tema 2, eletrificação da economia e eficiência energética. O tema 3, digitalização, padrões, interoperabilidade e cibersegurança. Tema 4, inovação para a transmissão, distribuição e novas tecnologias de suporte. Aí a gente tem a inteligência artificial, realidade virtual e realidade aumentada. O tema 5, eletricidade de baixo carbono. O tema 6, armazenamento de energia. E o tema 7, hidrogênio. Então, aqui a gente tem os temas estratégicos que as empresas de energia elétrica vão direcionar os seus investimentos prioritariamente para esses temas. Não quer dizer que ela não possa fazer outros temas que surjam ao longo desse processo de 5 anos, mas esses temas a ANEEL vai considerar na avaliação do portfólio das empresas. Com relação especificamente ao tema de hidrogênio, nós aqui da ANEEL estamos num processo de consulta pública da chamada estratégica de hidrogênio. A gente recebeu aproximadamente 1.700 contribuições, estamos na fase de análise e acreditamos que até o início do ano a gente solte o edital para a chamada de projetos em hidrogênio. Perfeito, Paulo. Você estava comentando agora, né, sobre algumas das diretrizes do Plano Estratégico Quinquenal de Inovação, e a gente tem aí, né, também umas novidades que a gente acompanhou, que é o destaque e a difusão e comunicação das tecnologias desenvolvidas através do programa, e também a entrada das startups entre as prioridades, né, desse novo ciclo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas novas diretrizes e metas também específicas. Não, perfeito. Eu acho que é importante, a gente tem algumas diretrizes sim, e alguns resultados que a gente espera. Primeiro, a visibilidade do programa de PDI da ANEEL. Então, para isso, a gente tem um módulo específico que trata de comunicação, propriedade intelectual e exploração de resultados. Isso é importante porque o programa de pesquisa e desenvolvimento e inovação da ANEEL, ele precisa ser difundido, ele precisa ser conhecido. O recurso é limitado, mas ele pode ser catalisado com outros parceiros, ou seja, novas empresas que possam ser parceiros do programa para poder executar esse processo. Então, a gente entende que a comunicação pode ser uma ferramenta estratégica para que novos investimentos fiquem e ajude a desenvolver o mercado e o ecossistema de inovação, ou seja, comunicar para inovar, disseminação de informações, ter publicações, propriedade intelectual, desenvolvimento do país. Então, a comunicação ela tem um rol muito grande, ela tem uma rede muito grande para poder aprimorar e difundir os seus resultados e novos parceiros serem envolvidos nesse processo.
Com relação às startups, eu acho que isso é uma evolução do programa e uma evolução de uma nova visão. As startups, como as indústrias, elas têm que fazer parte do programa na nossa visão. A gente quer resultados mais práticos, para benefício da sociedade brasileira. Então, o que a gente quer? A gente quer produto para inserção no mercado. Então, a startup, como as indústrias, tem um papel muito grande nesse processo. E ao longo desses anos de aprimoramento, o que a gente está enxergando? Que todo projeto deve ser desenvolvido em rede. Ninguém faz nada sozinho. Então, é uma inovação aberta, ou seja, a gente tem os executores, tem as empresas de energia elétrica, tem um centro de pesquisa e tem a startup, aí as empresas que poderão desenvolver produtos para inserir no mercado. A gente desenvolve uma startup que ela pode virar uma grande empresa no futuro, que é isso que a gente quer, que é melhorar o ecossistema de inovação. Eu acho que isso daí é uma visão de futuro que a gente quer. A gente está caminhando para que o programa de P&D seja um catalisador de novas empresas, de novos negócios, de novos projetos dentro do país, novos profissionais capacitados, e gerar receita, renda para o país. Eu acho que o país com crescimento de PIB é muito importante. Então, nosso programa pode ser o pequena ponta, pequeno catalisador para novas empresas no setor de energia elétrica do país. Excelente, Paulo. E sobre esse ponto da comunicação, né, eu acho que para a sociedade, ou seja, para ir além do setor, é um pouco do que a gente está fazendo aqui nesse episódio aqui do podcast, né, quebrando um pouco das fronteiras do setor regulado e específico, do setor elétrico específico. A gente fala muito de transição energética, mas muita gente que vê esse movimento de fora não entende tanto de tecnologia que tem por trás para viabilizar isso, né? Tem um caso super interessante, né, quando eu fui lá diretor do comitê de Cleantech da B Startups, a gente falava que o pessoal de Fintech e das EdTechs só tinha que juntar o pessoal, a gente tinha que explicar o que ele estava fazendo, né? Quando a gente foi falar lá com o pessoal da B Startup sobre o setor de energia, eles perguntaram, assim, né, um caso interessante, tem tecnologia nesse setor? Né? Eu tinha que explicar o tanto de tecnologia, porque na cabeça, no imaginário das pessoas que não são do segmento, tecnologia é tecnologia da informação, é TI. Né? Se você falar aí de uma empresa do setor de energia, ninguém vai falar de tecnologia, ninguém vai falar de aerogeradores, né, de painéis solares, de purificação do silício, novos materiais. Então, a gente tem um desafio grande aí de comunicar de maneira eficiente para o resto da sociedade a importância de todo esse esforço. E a gente chegando aqui na reta final, né, indo para as últimas perguntas aqui do podcast, de maneira geral, Paulo, como é que você enxerga que são os maiores desafios e quais são os impactos e as principais oportunidades que podem ser revelados pelo programa de P&D, né, principalmente com esse novo cenário aí do PEQI, e o que você pode adiantar aí de novidades, né? O que a agência tem pensado aí de próximos passos do programa e dessa atuação na área de P&D e I, né, inovação? Não, Hudson, ótima pergunta aqui. Eu acho que é importante a gente até falar os próximos passos. A gente tem uma série de ações após a aprovação do PEQI, num âmbito mais administrativo, mas que são importantes para dar uma diretriz para os agentes que têm interesse em participar. O primeiro é a gente lançar um guia de TRL aqui voltado ao programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, a gente está trabalhando nesse guia de TRL. Acredito que até o final do mês a gente tenha esse guia de TRL publicado para dar diretriz para quem for fazer projeto, ter essa diretriz do TRL aqui. Outro ponto é um guia de comunicação. Esse também é primordial, justamente para dar clareza para todo mundo como comunicar os resultados e o andamento dos projetos. Então, é outro guia que a gente vai estar trabalhando. E o terceiro, eu acho que é o mais importante de tudo, que vai mudar totalmente o patamar com relação ao programa. Depois a gente ter o programa de pesquisa e desenvolvimento, os procedimentos aprovados do programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ter o plano estratégico incremental de inovação, é a PINS, que é a plataforma de inovação do setor elétrico. Essa plataforma vai ser fundamental para ter as informações dos projetos, para ter as redes de inovação desenvolvidas dentro delas, os contatos, quem trabalha com qual tema de interesse. Então, a plataforma de inovação do setor elétrico que a gente vai criar e vai desenvolver e vai estar disponível para todos que têm interesse no tema de inovação dentro do setor elétrico, está disponível. Eu acho que é o grande desafio que a gente enxerga aqui, que pode
catalisar tudo que eu falei até agora. Eu acho que a plataforma vai ter esse papel fundamental nesse processo. Agora, como oportunidades, o que a gente espera de resultados? Aí a gente espera resultados acadêmicos, implementação de produção científica, formação de pessoal, redes de pesquisadores integrado com o programa de pesquisa e desenvolvimento e inovação da ANEEL e infraestrutura laboratorial. Então, esses assim os resultados que a gente espera como desafio acadêmico, a melhoria desses resultados. Tecnológico, acho que o aumento do registro de propriedade intelectual, mais produtos desenvolvidos e implementados dentro do setor elétrico, com alta maturidade tecnológica, acho que isso é importante, porque agrega muito valor um produto com alta maturidade tecnológica e aplicação prática. Mas que a gente espera aqui com relação agora no âmbito da sociedade, socioeconômicos, assim, comercialização de produtos gerando receita, participação de indústrias, startups, como já tinha mencionado, criação de novos empregos, melhoria da qualidade de serviço e atendimento ao consumidor de energia elétrica como o maior beneficiário dos projetos. E uma parte de sustentabilidade, a gente está falando de transição energética, então, aumento da eficiência energética, redução de gases, da emissão de gases de efeito estufa, talvez falar um pouco mais de crédito de carbono, é um tema que está muito relacionado agora com transição energética, melhoria da qualidade do ar, do solo, e universalização e inclusão social. Então, aqui a gente tem alguns desafios gigantescos para poder, a gente espera abarcar, e a gente vai trabalhar muito para isso, ao longo desses próximos anos, para poder implementar todos esses desafios e os resultados esperados aqui, Hudson. Muito bom, pessoal. A conversa está ótima, mas estou vendo que a gente não tem mais muito tempo. Então, aí eu já vou pedir para o Hudson iniciar e abrir o nosso Energy Beats para ouvir as nossas dicas de hoje. Momento Energy Beats. Bom, pessoal, vamos lá para o nosso Energy Beats de hoje. Como é a nossa tradição por aqui, a primeira dica é do nosso convidado. E aí, Paulo, qual é o seu Beats de hoje? Como um bom engenheiro, eletricista, né? Não vamos deixar de falar isso. Eu acho que o meu tema e a minha dica seria alguma coisa relacionada ao que a gente trabalha, ao que a gente gosta, né? Seria um documentário da Netflix que trata da Guerra das Correntes, a guerra da corrente contínua do Thomas Edison com a corrente alternada do Tesla. Então, aí a gente percebe que o Tesla, ele foi um inovador, ele foi contratado pelo Thomas Edison com uma visão de aprimorar os geradores de corrente contínua do Thomas Edison e por aprimorar melhor do que Thomas Edison para a corrente alternada. Thomas Edison não gostou muito dessa história e não quis implementar essa melhoria. E inconformado, eu acho que o Tesla é um inconformado, ele passou a fazer uma parceria com o Westinghouse, até cedeu as patentes da geração, transmissão e distribuição para o Westinghouse, que é a energia mais utilizada hoje em dia, que é a corrente alternada, né? A corrente mais utilizada hoje em dia é a corrente alternada. E a gente tem uma pessoa, o Tesla, que era um inconformado, mas era um estudioso, um inovador, que implementou a corrente alternada com todas as vantagens que ela tem. Não que a corrente alternada a corrente contínua não seja importante, como ela é utilizada até hoje, mas a corrente alternada teve um ganho, teve uma inovação, teve uma disrupção no processo todo de geração, transmissão e distribuição de energia no mundo. Então, como inovação, a gente não pode, seria como uma recomendação assistir esse documentário da Netflix e dar uma visão bem interessante de como uma pessoa inovadora, inconformada e querendo sempre aprimorar, ele consegue mudar o mundo de uma certa forma. Legal, Paulo. E você, Tomás, qual a sua recomendação para os nossos ouvintes? Bom, em homenagem ao nosso convidado de hoje, eu vou aqui deixar como beat de hoje o YouTube da ANEEL. Especificamente, eles estão com uma série nova de vídeos que chama Cesta de Inovação, que traz aí uns conteúdos e casos de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de energia, muito interessantes, que eu acho que mostra muito, né? Ajuda a visualizar muito do que a gente falou por aqui. E aí pode servir para a gente até como pauta para futuros programas, Hudson. Então fica uma dica para a gente, para os nossos ouvintes. Legal, Tomás. É isso aí, esforço de divulgação aí do
da importância do programa e das tecnologias do setor. Bom, o meu beat de hoje vai muito na linha, quase imitando o Paulo, né? É o filme Tesla, o Homem Elétrico, de 2023, está disponível no Prime, na Amazon Prime, na Apple TV. Fala com um enfoque diferente de um tema muito parecido com a dica do Paulo, né? Fala da dificuldade do Tesla, né? Todo mundo conhece o Tesla, o carro, né? Mas, na verdade, está falando do Nikola Tesla, que foi um super cientista, pesquisador, né? Que desenvolveu, né, a corrente alternada, que, como o Paulo falou, é a predominante em uso hoje em dia, mas ele não era tão compreendido, não era um cara tão bom, né, de marketing e implementação no mercado. A gente fala que inovação faz isso, né, como Thomas Edison, né, que ficou muito mais famoso, mas ele realmente é uma pessoa que mudou muito o setor e vale super a pena de ver. Então tem essa dobradinha, né, dá para ver os dois filmes para entender do ponto de vista da Amazon Prime, do Netflix, e depois ver os projetos lá no canal do YouTube da ANEEL. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixe de seguir o nosso perfil na sua plataforma de podcast preferida e nas redes sociais. Vai lá. Paulo, mais uma vez, obrigado pela conversa. Não, eu que agradeço, Hudson, Tomás, pela oportunidade de apresentar e divulgar o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e agora o Programa Estratégico Incremental de Inovação. Mas a ANEEL tem muitos desafios e a Secretaria de Inovação e Transição Energética tem mais desafios ao longo desses próximos anos. E conto com a participação de todos aí nas contribuições aí futuras. Obrigado, Paulo, mais uma vez. E Tomás, obrigado aí pela parceria de sempre. Obrigado, Hudson. Obrigado, Paulo. Foi um prazer. Obrigado pela audiência, pessoal. Valeu, pessoal. Então, até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.